Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E hoje em mais um podcast abençoadíssimo, onde Deus traz uma mensagem maravilhosa para todos nós. O pecado me separa de Deus. E através dessa mensagem, amados, nós iremos ser grandemente abençoados e entender que o pecado não pode de maneira alguma estar entre nós e Deus, entre mim e Deus. O pecado ele tem que estar longe de nós. Não pode nos separar de Deus de maneira alguma. Mas a palavra nos mostra, nos dá força, nos dá coragem, nos dá a libertação, porque Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Isaías, capítulo 59, no versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Olha só, amados, aqui o profeta Isaías, através do Espírito Santo de Deus, traz aqui para nós aquilo que Deus quer falar comigo e com vocês, que a mão do Senhor não está encolhida para nos salvar, para nos ouvir, para nos abençoar, de maneira alguma. O Senhor está pronto a todo instante para nos ajudar no que for necessário na nossa vida e para nos dar uma vida eterna lá no céu. Mas a palavra fala que o pecado faz uma divisão entre nós e Deus. O pecado está nos impedindo de nos aproximar de Deus. A palavra fala que o pecado encobre os nossos rostos. Ele vem, o pecado, para impedir que nós possamos ouvir a voz de Deus. O pecado, ele nos traz, amados, sangue em nossas mãos. Os nossos dedos estão cheios de iniquidade, cheios de pecados. Os nossos lábios falam mentiras, falam falsamente. E as pessoas são perversas. E aí, meu irmão, minha irmã, nós começamos a entender que o pecado é o inimigo de Deus. Deus não quer, meu irmão, minha irmã, que eu e você, de maneira alguma, sigamos o caminho errado, o caminho que não agrada a Deus de maneira alguma. Muitas pessoas têm que começar a entender através desse podcast, amados, que o pecado, se nos separar de Deus, se o pecado continuar a nos separar de Deus, nós não veremos a Deus de maneira alguma. Nós não conseguiremos ver a Deus lá no céu de maneira alguma. Nós não conseguiremos de maneira alguma subir ao céu se o pecado continuar nos separando de Deus. E nós não podemos. Então você começa a entender, amados, que o pecado tem separado a humanidade de Deus. E nós temos que lutar contra isso. Nós não podemos, amados, de maneira alguma, seguir um caminho aonde não está agradando a Deus, seguir um caminho aonde a palavra fala que está cheio de iniquidade. Pessoas mentindo, a mentira é a filha do diabo. Pessoas falando perversidades. Pessoas sujando as suas mãos com sangue. Você pode até falar, mas que isso, Bispo Moacir, minha mão sujando com sangue?
Sim, amados, quando nós desviamos as pessoas do caminho do Senhor, quando nós menosprezamos as pessoas, quando nós ofendemos ao próximo, não amamos ao próximo, vamos contra os mandamentos do Senhor, estamos sujando as nossas mãos com sangue, sim. Muitas vezes estamos levando as pessoas para os caminhos tortuosos, em vez de levarmos as pessoas para o caminho de Deus. Ou, pelo contrário, pessoas querendo nos levar a caminhos tortuosos, e estamos acompanhando essas pessoas. E nós não podemos acompanhar essas pessoas de maneira alguma. Pode ser que haja pessoas que estejam convidando vocês ou ensinando vocês coisas erradas, e vocês, mesmo estando no caminho de Deus, estão aceitando as coisas erradas. Então chegou o momento desse pecado não separar mais você de Deus. Porque muitas vezes você pode falar, você pode dizer: Bispo Moacir, eu vou na igreja, eu estou presente, eu ouço a palavra, eu sigo a palavra. Ótimo, maravilhoso, Deus tem falado comigo, ótimo, maravilhoso. Eu tenho seguido os mandamentos do Senhor, ótimo, maravilhoso. Mas se Deus está falando para nós, para mim e para vocês, que o pecado está separando pessoas de Deus, porque há pecado ainda que não está agradando a Deus na vida das pessoas. Nenhum pecado é óbvio que não vai agradar a Deus. Mas a palavra, ela diz, obviamente, hipócrita é aquele que diz que não tem pecado, porque todos nós vamos ter pecado. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. Jesus, ele morreu por mim e por vocês pelos nossos pecados. Com certeza. Jesus, ele deu a vida por mim e por vocês naquela cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para a salvação da vida eterna, para derrotar a morte, para derrotar Satanás e nos resgatar para uma vida eterna lá no céu. Aquele que aceita Jesus como seu único e exclusivo Salvador, ele realmente está caminhando para o céu. Porque Jesus, ele nos dá a sua graça e pega os nossos pecados. Mas a própria palavra fala que Jesus, quando orava para as pessoas, curava as pessoas, perdoava as pessoas, Jesus, ele dizia: ide, os vossos pecados estão perdoados, mas não peques mais. O pecado não pode nos separar de Deus, e você vai ver isso. Você já está vendo isso aqui. Olha, repito para vocês aqui, Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, o pecado nos impede de aproximarmos de Deus, de falarmos com Deus, de ouvirmos a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, tem que entender isso. Então, voltando, que Deus está continuando a falar com você. Se você está andando com pessoas que vivem no pecado, estão no pecado, andam num caminho tortuoso, e você sabe disso, e você conhece a palavra e sabe disso, não ande mais com essas pessoas. Bispo Moacir, eu não posso ter mais amizade com essas pessoas. Pode, mas você não pode viver com essas pessoas, você não pode ter comunhão com essas pessoas. Nós temos que ter comunhão com Deus. Se separar sim dessas pessoas que te levam ao pecado, e sim se aproximar agora de Deus. Não fazer aquilo totalmente ao contrário que está acontecendo, se afastando de Deus.
através dessas pessoas, andando no pecado com essas pessoas. Ah, mas eu não faço o que essas pessoas fazem. Mas você está em comunhão com essas pessoas. Você está aceitando o que essas pessoas fazem de errado. E nós não podemos aceitar. Ah, mas isso vai entristecer as pessoas. Você prefere entristecer a Deus? Você prefere magoar a Deus? Aquele que te deu fôlego de vida, aquele que te criou, aquele que trouxe você a uma vida, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida? Você prefere magoar a Deus, aquele que te sustenta, aquele que te abençoa, aquele que te livra da morte, aquele que te dá saúde, aquele que protege você, a sua família? Você prefere magoar a Deus, se separar de Deus? Deixar o pecado ficar entre você e Deus e te separar de Deus? Não, amados. Nós temos que tirar esse pecado. Infelizmente, nós temos que se separar dessas pessoas que estão, caminhando um caminho errado, estão se conduzindo a um caminho errado, e não acompanharmos essas pessoas. Ah, mas eu posso até perder a amizade com uma pessoa. Perde a amizade com a pessoa, mas não perde a salvação, não perde a amizade com Deus, não perde a sua salvação da sua alma para uma vida eterna. Se a pessoa ela quer se caminhar para o abismo, que ela caminhe. Você já alertou, você já falou, e esse é um dever nosso, alertar. Se você também está, em comunhão com pessoas que andam pelo caminho errado e não está ministrando a palavra de Deus, sim, você está praticando um pecado, que não está, falando a palavra de Deus para essas pessoas, mostrando a verdade para elas, e nós temos que mostrar. Olha o que a palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. No versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ah, você nunca tinha ouvido a palavra reprovado na Bíblia? Na palavra de Deus tem reprovado, sim. Almeida Revista Corrigida, Vamos sempre usar uma tradução fiel à palavra de Deus. Então aqui, amados, a palavra está nos mostrando verdadeiramente, no versículo 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. As pessoas estão buscando a glória aqui na terra, as pessoas não estão buscando a glória de Deus, e Paulo fala assim: nós, porém, que estamos na presença de Deus, que estamos seguindo o caminho do Senhor Jesus Cristo, nós que estamos seguindo a palavra, o mandamento de Deus, nós buscamos uma coroa incorruptível, eterna. Nós não estamos buscando aqui, meu irmão, minha irmã, a glória do homem, nós estamos buscando a glória de Deus para uma vida eterna. Nós não estamos buscando as riquezas da terra, mas sim os tesouros do céu, que é a vida eterna com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que a palavra aqui, falando, antes subjugo o meu corpo e o reduz à servidão, nós temos que servir a Deus, nós temos que servir ao Senhor Jesus, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amados, Paulo ele coloca aqui que ele não quer ficar reprovado, e a palavra reprovado, ele quer dizer ter falhado com Jesus, ter falhado com Deus. De alguma maneira eu não vou ficar reprovado, porque eu tenho pregado a palavra. Eu tenho também, meu irmão, minha irmã, eu como servo do Senhor, eu tenho pregado a verdade através da Bíblia, através do Espírito Santo de Deus, porque não adianta nós termos a Bíblia, lemos, mas não temos o Espírito Santo de Deus para nos trazer a verdade. Então, amados, nós temos que entender, que
Paulo não quer de maneira alguma ter falhado com Deus, não quer ser rejeitado, né? De maneira alguma. Jesus não quer que eu e você sejamos rejeitados por Ele. Preste atenção. Ouça a voz do Espírito Santo que está falando com você. Nós sermos rejeitados ou falhados com Deus. Olha só, Paulo aqui está reconhecendo que é uma possibilidade muito grande de nós perdermos o nosso galardão, a nossa salvação ministerial, de nós perdermos o nosso prêmio que Deus promete para nós. Nós não podemos deixar, amados, de maneira alguma, de perder a nossa salvação final da nossa alma. Paulo mesmo caminhando para um caminho da salvação dele, ele tem o dever de ministrar a palavra certa. Ele fala: eu não quero ser reprovado por Jesus, de não pregar a palavra correta para vocês. Eu não quero ter falhado com Jesus para não ter, perder minha salvação, meu galardão, de maneira alguma. Eu não quero perder minha salvação final. Eu não quero que vocês percam sua salvação final. Olha só a preocupação dele com aqueles que estavam ouvindo a palavra e com ele também. Eu também não quero perder, amados. O bispo Moacir aqui não quer perder sua salvação de maneira alguma, porque eu também vou prestar contas lá no céu. Quando chegar ao céu, Jesus vai falar para mim: o que você fez com as ovelhas que eu coloquei em tuas mãos, o que você ministrou, o que você pregou. Ele sabe, e eu vou ter que prestar contas disso. Então, amados, eu quero fazer o melhor, dar o melhor de mim, o excelente, mesmo que não seja, mas eu tenho que dar o excelente de mim e falar a verdade. Você tem que ouvir a verdade, você tem que falar a verdade também. Então, aqui, amados, Paulo não quer nem que as pessoas sejam reprovadas e nem ele seja reprovado de maneira alguma. Repito, ele não quer perder a salvação final. Eu não quero perder a salvação final. Você, que tem se esforçado, tem ido, buscar a palavra de Deus na igreja, tem seguido o nosso Senhor Jesus Cristo, você não pode querer perder sua salvação final. Você não pode deixar o pecado, amados, ficar entre você e ficar entre Deus. Porque se nós deixarmos de viver uma vida santa, amados, o pecado realmente vai ficar entre nós. Nós temos que ter o autodomínio de suportar sofrimentos por amor a Cristo. Nós temos que suportar as coisas aqui, amados. O pecado, a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo do mundo, as coisas do mundo, as coisas que são erradas, das coisas que não agradam a Deus. Nós temos que ter um autodomínio. Você tem que ter o autodomínio espiritual sobre a sua carne, de suportar, amados, aquilo que o mundo está te oferecendo, daquilo que você sabe. Você leu a palavra, você fala: isso aqui não agrada a Deus, isso daqui está errado, isso daqui eu estou indo pela contramão. E Jesus está falando com você que te ama, e Jesus está falando que o seu pecado, o meu pecado, está nos separando de Deus. E se Jesus está falando, porque é uma verdade nisso, então nós temos que suportar tudo isso. Por que eu tenho que suportar tudo isso, bispo Moacir? Por que eu tenho que ter o autodomínio contra o pecado? Por que eu tenho que ter o autodomínio contra as coisas erradas desse mundo? Você tem que fazer tudo isso, ter o autodomínio, suportar todas as tentações que vêm para você, para mim, por amor a Cristo, por amor a Ele, como Ele teve amor por mim e por vocês, morreu naquela cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, dando a sua vida, o seu sangue, até a última gota de sangue, por mim e por vocês. Olha o que a palavra fala aqui em 2 Coríntios,
capítulo 13, no versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Olha só o que Paulo está falando aqui, amados, para nós. Que Jesus Cristo, ele habita dentro de nós. Nós temos que entender que Jesus Cristo tem que habitar dentro de nós. Ou será que vocês já estão reprovados, sabendo que Jesus não habita dentro de vós? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo, ele coloca aqui, olha, eu não quero que você seja reprovado, mas eu vou falar para vocês aqui, que eu não vou ser reprovado, eu não sou reprovado. Paulo, ele já deixa claro para nós. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas que para vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Ô Bispo Moacir, isso aí está confuso. Ele fala que não é reprovado, agora ele fala, né, que ele é reprovado. Como que é isso, Bispo Moacir? É muito claro, meu irmão, minha irmã. Embora apareça que tenhamos sido reprovados, embora pareça que tenhamos falhado. O Bispo Moacir pregou para 100 mil pessoas e 99 mil não deu ouvido para a voz de Deus e foram todos embora. Mas só um aceitou Jesus como seu único exclusivo Salvador, só um, né, está seguindo o caminho certo, correto. Parece que eu falhei, mas eu não falhei. Eu ministrei a palavra correta através do Espírito Santo de Deus. Eu não falhei em ministrar a palavra. Eu não fui reprovado, porque eu ministrei aquilo que Deus falou. Mas o pecado separa as pessoas da palavra de Deus. O pecado faz as pessoas terem comichões no ouvido, de não ouvir aquilo que Deus está falando. E aqui, amados, agora você entende o que Paulo está falando. Nós não somos reprovados, embora nós sejamos como reprovados, porque as pessoas olham, lá, ele está pregando, mas ninguém, né, se desviou, não está no caminho certo, não está no caminho errado, né? Ninguém está ouvindo, ninguém vem na igreja, parece que nós estamos reprovados, parece que nós estamos falhando. Não, mas de maneira alguma, nós não estamos falhando, nós não estamos sendo reprovados, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. De maneira alguma eu fechei algum culto da nosso ministério Igreja de Aliança com Deus, de maneira alguma. Os cultos continuam todos abertos, continuam os cultos abertos nos seus dias, desde a fundação do ministério da Igreja de Aliança com Deus. E ainda se acrescenta mais coisas ainda, mais dias. Então, amados, entenda isso. Você pode olhar, né, colocando eu como exemplo, olhar para mim e falar, ele tem falhado, ele está reprovado. Não, mas a palavra nos mostra que nós estamos seguindo o caminho certo, porque estamos ministrando a palavra. E sim, aqueles que não estão ouvindo a palavra, aqueles que não querem ouvir o que a voz do Espírito Santo diz às igrejas, não quer seguir, não quer fazer aquilo que Deus está falando. Sim, essas pessoas estão sendo reprovadas por Deus. E reprovado passa? Não, reprovado não passa. E reprovado não vai passar para o céu. Os reprovados não vão entrar no céu. E Deus quer que você entre, Deus quer que você more lá.
Você não pode perder a salvação da sua alma, você não pode perder. Volto a repetir, se preocupe com a salvação da sua alma, do seu espírito. Olha o que a palavra fala para nós, Romanos capítulo 3, no versículo 23 e 24. Vamos ler aqui mais ainda. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, a humanidade toda pecou. Todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados, estão da glória de Deus. E aí, amados, é a palavra que está falando. Não adianta você chegar e falar, eu não estou separado de Deus, eu não estou, eu estou na presença, eu sinto Deus, eu falo com Deus. Eu também falo com Deus, eu ouço Deus, eu também ouço Deus. Ouve agora também. Ouve agora também o que Deus está falando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí a gente precisa o quê? Versículo 24, Jesus, nos trazendo a salvação, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, salvação que há em Cristo Jesus. Mas Cristo tem que habitar dentro de nós. Cristo tem que estar dentro de mim e de vocês. Bispo Moacir, Jesus Cristo está dentro de mim. Não sei, você que está falando. Isso é você e Deus. Paulo trazia a mensagem que Deus mandava, eu trago a mensagem que Deus está mandando. O pecado me separa de Deus. Você tem que ler isso, você tem que ler esse tema. O pecado me separa de Deus. É igual quando você faz um exame médico e quando você recebe o exame médico, aquele exame médico está o seu nome, aquele exame é seu. Esse exame é seu, você tem que abrir e tem que ler e tem que entregar ao médico e o médico tem que falar com você, você tem que ouvir do médico. Esse podcast é para você. O pecado me separa de Deus. Quando você lê, você está lendo que é para você, o seu nome. Eu não vou colocar o seu nome. O pecado do Moacir separa de Deus. Coloque o seu nome agora. Esse podcast, essa mensagem é para você. Você está ouvindo e vai ter que estar ouvindo de Deus também. No versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Deus tem tido paciência com você, Deus tem tendo paciência comigo, Deus tem tido paciência com a humanidade. Até quando? Até Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Bispo Moacir, e a pessoa que estava no pecado, não se separou do pecado, não quis se separar do pecado, mas aceitou Jesus, e aí ele morreu, a pessoa morreu. A palavra fala que Jesus, quando voltar, vai chamar aqueles que se foram, que ficaram esperando Jesus Cristo, como seu Salvador. Daí Jesus vai voltar. A palavra fala que Jesus vai chamar primeiro aqueles que morreram. Jesus vai ressuscitá-los para uma vida eterna. E depois aqueles que estão aqui na terra. Ótimo. Mas as pessoas que morreram, mas o pecado está afastando essas pessoas de Deus, mas morreram esperando Jesus. Essas pessoas vão ser chamadas para o arrebatamento, que já tinham morrido? Não sei, é vocês e Deus. Eu não posso falar que vai ser chamado, eu não posso falar que não vai ser chamado, porque a justiça de Deus está sobre nós, tanto aqui na terra como no céu. E a justiça no céu, meu irmão, minha irmã, é muito séria, como aqui na terra. E aí,
Eu não posso falar que sim e nem que não, porque a palavra fala que nós não podemos julgar ninguém. O único que pode julgar é Jesus Cristo. Ele está tendo paciência com você, ele está tendo paciência comigo e está tendo paciência com a humanidade. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você não tiver fé nessa palavra, se você não tiver fé nessa pregação, amados, como que Jesus vai ser justo e vai te justificar perante todos, perante o diabo? Porque o diabo é o acusador, ele vai querer nos acusar até o final. E Jesus, ele fala que aquele que aceita ele como seu único, exclusivo Salvador, que segue os seus mandamentos, segue a sua palavra, segue o seu caminho, ama ele, ama a Deus, ama seu próximo, tem o Espírito Santo, que esse o Senhor realmente, vai habitar dentro dele, vai realmente, meu irmão, minha irmã, purificar, vai salvar aqueles que ouvem a palavra, aqueles que aceitam a palavra, repito para você, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma verdade, E quem é a verdade? É Jesus Cristo. Quem está trazendo a mensagem? Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. E aí, amados, você vai entender que a palavra de Deus tem que te limpar e tirar esse pecado que está em você, que está em mim, que está atrapalhando. Imagina, amados, uma janela aberta, o sol entrando, que gostoso, a luz entrando, aquela claridade maravilhosa, na sua casa. E aí muitas vezes a pessoa, ela tem uma janela, e ela não deixa a janela totalmente aberta, ela deixa a janela meio aberta, o sol não entra totalmente. Metade da janela está impedindo o sol de entrar, a claridade de entrar. E eu trago isso, amados, para que você entenda que Jesus é a luz no mundo, Jesus é a nossa luz que tem que estar dentro de nós, porque Jesus fala, se Jesus estiver dentro de nós, nós dentro dele, a luz dele vai refletir em nós. Ele é a fonte da água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Nós temos que entender isso. Olha só que coisa maravilhosa que Deus está trazendo para mim e para vocês aqui. Agora, nesse momento, meu irmão, minha irmã, se a janela não está totalmente aberta, Jesus não pode entrar totalmente em nós. E você vai entender que essa parte dessa janela é o pecado. O pecado está impedindo de Jesus entrar totalmente em nós. Essa parte da janela está impedindo do sol entrar totalmente, de você ver o sol totalmente, Ela faz um bloqueio, ela te afasta totalmente do sol. Essa metade dessa janela que não está aberta totalmente, ela te afasta de você ver a claridade, a luz do sol, o sol totalmente. Por quê? Porque tem, amados, um pecado que está impedindo de você se aproximar de Deus. Há um pecado que não está deixando você ver Deus claramente na sua vida. Há um pecado que está impedindo você totalmente de ser abençoado por Deus. Deus quer entrar totalmente como o sol, entrar pela janela, na sua casa. Você é o templo de Deus. Deus quer entrar totalmente na sua vida. Não pode ter nada impedindo entre você, eu, a Deus. Não tem nada que pode nos impedir. Bispo Moacir, o senhor está falando que não tem nada que não possa nos impedir? Sim, no sentido que não podemos ter algo que possa nos impedir de chegarmos mais próximos a Deus, de chegarmos, vermos a face de Cristo, buscarmos a face do Senhor. O pecado está nos afastando de Deus. Então não deixe. No versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Interrogação.
E não é também dos gentios? Interrogação. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? Interrogação. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Há a lei do homem. Há a lei de Deus, da fé. Há a lei, amados, que Deus deixou escrito mais de 600 e poucas leis ao povo. Antes do povo judeu entrar na terra prometida, o povo não podia entrar sem lei, porque senão as pessoas iam fazer o que elas quisessem. Você tem que existir, para você entender, uma lei do trânsito, porque se não existir lei do trânsito, as pessoas fazem o que querem. Tem que existir uma lei, amados, né? Que as pessoas não podem roubar, não podem matar, não podem destruir, não podem enganar, não podem adulterar. Existe a lei humana para isso. E Deus criou a lei. Deus criou a lei para que o homem, quando ele entrasse na terra prometida, ele não cometesse coisas erradas, porque Moisés não estava aguentando, né? Senhor, como que eu faço para controlar esse povo? Aí Deus, né, trouxe todas as leis para o povo dele. Para quem não sabe, a Constituição americana é fundamentada dentro da palavra de Deus. Muitos países da Europa, a sua Constituição é fundamentada dentro da palavra de Deus. Hoje, nós entendemos que esses países estão totalmente não seguindo mais a palavra de Deus. Quando eles seguiam verdadeiramente a Constituição, as suas constituições que foram fundamentadas dentro da palavra de Deus, eles eram prósperos, eles eram ricos. Quando você fala, né, nos Estados Unidos, nossa, que país rico, hoje já não é mais, está com problemas. Quando você falava nos países, né, da Europa, nossa, esses países aí são muito ricos, hoje já não são mais, porque não seguem mais a palavra de Deus, não seguem mais a Constituição, tanto daqui da terra, que foi fundada na palavra de Deus, como no céu. E Deus nos deixou a sua lei da fé. Olha, aquele que tiver fé no meu Filho amado, em Jesus Cristo, ele vai ser salvo, ele vai ser liberto, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado, ele vai ter a vida eterna. Jesus, quando ele vem, ele pega os nossos pecados, ele morre pelos nossos pecados para nos libertar da escravidão e nos dá a sua graça. E a palavra fala, nós somos salvos pela graça, pela fé. Você tem que entender isso. E quando nós somos salvos pela fé, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, em saber que Ele nos prometeu uma vida eterna. Porque a palavra fala em Efésios capítulo 2, no versículo do 5 ao 8, Efésios capítulo 2, do 5 ao 8, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, nós somos salvos pela graça do Senhor, pela fé. Existe, né, a lei do homem, né, e a lei de Deus. Nós não estamos, a palavra fala, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Porque se nós formos
né, querer ser salvos pela lei, nós não conseguiríamos nunca, porque somos pecadores total. Nem 10 mandamentos conseguimos seguir. Imagina 600 e poucos mandamentos. O único que conseguiu, né, cumprir todos os mandamentos foi Jesus Cristo. Jesus, sabendo disso, ele falou: toma a minha graça, Pai, é melhor dar minha graça para eles serem salvos, e eu fico com os pecados dele, porque eles não vão cumprir um mandamento, não vão cumprir uma lei, e o Senhor tem que, né, o Senhor exige que se cumpra, né, todas as leis para ser salvo. Então, amados, Jesus deixou a sua graça para mim e para vocês. Para quê? Para que nós não sejamos reprovados de maneira alguma. Então aí você começa a entender que a lei da fé, né, que Jesus está falando aqui, que não pode ser anulada, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. E qual que é a lei da fé, Bispo Moacir? Confiar em Jesus Cristo. Confiar na sua palavra. Confiar nos seus mandamentos, aquilo que ele está falando. Ah, qual que é, Bispo Moacir, o artigo, o parágrafo, né, que está escrito, a lei da fé, amados? A lei da fé é confiar em Jesus, confiar nele. A pessoa está doente, está enferma, é chamar Jesus, confiar em Jesus, que ele vai curar. Essa é a lei da fé. A pessoa está precisando, passando necessidades aqui nessa terra, precisando da ajuda, do socorro dele, é confiar em Jesus, é pela fé. As pessoas querer morar no céu é pela fé, é acreditar, ter fé em Jesus, ter fé em Deus, ter o Espírito Santo, acreditar. Se nós tivermos o Espírito Santo, Deus, Jesus está dentro de nós, é pela fé. Essa é a fé, essa é a lei da fé, é acreditar. É acreditar que tudo pode aquele que nos fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. É pela fé, amados, que os grandes homens acreditaram em Deus. Aonde estava um mandamento, onde estava uma lei, que Deus chegou para Noé e falou assim: construa a arca, Noé, para salvar sua família. Onde estava escrito? Nada. Ele teve fé, acreditou em Deus, em Jesus. Aonde estava escrito lá, Abraão vai para o deserto, se separa da sua parentela? Por que Deus mandou Abraão se separar da sua parentela? Porque toda a família de Abraão estava em pecado. Adorava outros deuses, que não era o nosso Deus único, maravilhoso, o nosso Deus Salvador, o nosso Deus espiritual, um Deus que auto se criou, um Deus que deu seu Filho Jesus Cristo, que está lá em João capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem que crer em Jesus, tem que ter fé em Jesus, tem que acreditar nele, tem que confiar nele. Essa é a fé. Abraão teve fé, largou sua família, largou sua parentela, porque ela vivia em pecado. O pecado ali, né, separava Abraão de Deus. E Deus falou: Abraão, sai daí, está todo mundo em pecado, sai daí. Vai para o deserto, vai para onde eu estou te mandando. Abraão não sabia nem para onde estava indo, mas ele seguiu a voz de Deus. Você tem que seguir a voz do Senhor, você tem que obedecer ao Senhor, amados, naquilo que Deus está falando para você agora. Se separe do pecado. Abraão se separou do pecado para ser pai de uma grande nação. Muitas pessoas almejam coisas grandes. Olha, hein, a coroa corruptível. E não busca a coroa incorruptível. Mas mesmo assim, muitas pessoas falam: ah, puxa vida, eu quero isso, quero ser promovido, quero não sei o quê, né? Eu não sou próspero, eu não sou isso, eu quero conquistar tantas coisas, mas você não quer se separar do pecado.
Você não quer se aproximar de Deus e nós temos que se aproximar de Deus. Olha o que Deus está falando grandemente comigo e com vocês, amados. Olha só, Romanos capítulo 8. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês aqui, no versículo, Romanos capítulo 8, no versículo 2 ao 4. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você vê, o Espírito de vida, Jesus Cristo, nos livra da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Jesus, ele foi 100% Deus aqui na terra e 100% homem. Mas só que Jesus não nasceu do pecado. Jesus nasceu, foi trazido ao ventre de Maria através do Espírito Santo de Deus. Então não houve um pecado consumado de sexo para uma relação entre homem e mulher, para eles terem filhos. Ele não nasceu do pecado, nasceu do Espírito Santo. Foi trazido. Esses são os grandes mistérios que Deus nos traz para nos salvar a nossa vida. Mas ele, como homem aqui na terra, segundo a carne, né, amados? Você tem que entender isso, e leio para você, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, porque você olha para mim e fala: ah, Bispo Moacir, você nasceu da carne, você nasceu do pecado. Quem olha para Jesus pode pensar: ah, você nasceu da carne, você nasceu do pecado. Não, Jesus não. A semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Né? Jesus, ele vem e condena o pecado da carne. Jesus, ele vem e condena tudo. Ele destrói o pecado, né? Por ele mesmo, né? Falou: ó, pecado, você não precisou de você para eu nascer. Está entendendo, amados? Né? Jesus, ele chega e fala: ó, pecado, eu não precisei do sexo para nascer de maneira alguma. Eu estou aqui, ó. Como Jesus venceu a morte. E aí, morte? Vem me dragar. Aqui, ó. Eu estou em corpo, estou em espírito, estou em carne. E aí? Me aprisiona como você aprisionou a humanidade inteira. A morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. A morte não pôde dragar Jesus. Jesus ressuscitou em corpo e espírito. Então Jesus vence a morte, vence Satanás, vence o inferno, vence o pecado. No versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Você não quer ter vida e paz, amados? Deus quer trazer vida e paz aqui na terra e eternamente no céu. Mas não deixe o pecado te separar de Deus. Tem pecado aí que está te separando de Deus. Não adianta você querer lutar, não adianta você querer fechar o ouvido. Você pode até desligar, não querer mais ouvir esse podcast. Mas essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. O pecado me separa de Deus, é uma afirmação que Deus está trazendo agora para nós. Romanos capítulo 5, no versículo 12, fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amados, Adão vivia no paraíso, não tinha pecado nenhum, vivia numa boa, estava lá, né? Deus vinha todas as tardes falar com ele, né? Tinha do bom e do melhor, mas ele, né, sabia que não poderia comer daquela fruta, daquela árvore, mas comeu. Nós sabemos que muitas coisas não podemos fazer, mas fazemos.
Por isso que o pecado existe. O pecado não existia naquela época, mas foi Adão que foi o primeiro pecador. Ele come aquela fruta, ele comete o pecado, e quando surge o pecado, surge a morte. Aparece a morte. Por isso que a palavra fala, o salário do pecado é a morte. Então, amados, a palavra fala que teve que vir o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo. Ele veio para tirar agora o pecado na nossa vida, derrotar a morte e nos dar a vida eterna, vida em abundância. Veio nos libertar. E ele é considerado o segundo Adão, Jesus Cristo. João capítulo 9. Vamos ver, amados. Esse pecado não vai habitar mais em mim e em vocês de maneira alguma, porque essa é a palavra de Deus que Deus nos trouxe para nos libertar. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amados, olha só. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ponto e vírgula é um momento de reflexão e pensamento para mim e para vocês, amados. Se esse pecado continuar na nossa vida, se esse pecado continuar nos separar de Deus, você pode orar, mas Deus não vai estar ouvindo a sua oração. Você pode clamar, mas Deus não vai estar ouvindo a sua oração, porque esse pecado está te separando de Deus. Bispo Moacir, eu já estou ficando desesperado. Qual que é esse pecado que está na minha vida? Você sabe. Eu sei qual que é o pecado que pode me separar de Deus, e eu não quero esse pecado na minha vida. Eu luto para não ter pecado na minha vida. Nós pecamos, mas não podemos, amados, de maneira alguma, continuar vivendo no pecado. Deus me deu uma frase que é assim: eu sou pecador, mas não vivo no pecado. Não podemos andar na roda dos escarnecedores, e o Espírito Santo ele fala claramente com cada um naquilo que precisa. Então, amados, mas se alguém é temente a Deus, se você está temendo essa pregação, temendo a Deus, temendo Ele agora, e começar a fazer a sua vontade, Ele vai nos ouvir. A esse ouve. Olha só, agora eu faço uma pergunta para vocês. Nós que temos Deus, nós que temos Jesus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, lutamos contra o pecado? E é uma luta, é uma batalha para não termos o pecado? Imagina quem não tem Jesus, não tem Deus, não tem o Espírito Santo. Como é isso? Como que as pessoas que não são convertidas vão conseguir se libertar do pecado? É uma luta desigual com o pecado. E essas pessoas, sabe como terminam? Dominadas pelo pecado. Terminam em cativeiros pelo pecado. Porque não tem Jesus, não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem, meu irmão, minha irmã, a Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo em suas vidas. Porque quem tem Jesus, a palavra fala, Jesus disse que ele fez cativo o cativeiro. O cativeiro não pode nos prender, porque nós temos Jesus. Ele fez cativo o cativeiro. Mas as pessoas que não têm Deus, Jesus e o Espírito Santo, elas terminam dominadas totalmente pelo pecado e terminam em cativeiros. Olha só, amados, não caia nessa cilada, não caia nessa emboscada. Se liberte. Se liberte, amados. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, no versículo 19 ao 21. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, que é o segundo Adão, Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que fosse abundante. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas
onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amados, onde estava reinando o pecado, se agora você receber essa palavra, vai superabundar a graça na sua vida, na vida da sua família, para que a graça reine pela justiça, para que você possa ter a vida eterna por Jesus Cristo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele é o único que pode salvar a nossa vida, a nossa alma. Somente Ele, não mais ninguém. Olha o que a palavra fala, Romanos capítulo 8, no versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, segundo o Espírito, e quero trazer para você aqui, Mateus capítulo 26, para que você entenda grandemente essa mensagem. Mateus capítulo 26, no versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava no Getsêmani, meu irmão, minha irmã, e estava ali entristecido, angustiado, porque é o que a palavra fala aqui no versículo 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque naquele momento, meu irmão, minha irmã, que Jesus morreu na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade, toda a maldição da humanidade, toda a ira de Deus, todo o mal, a morte, meu irmão, minha irmã, tudo foi sobre Jesus, tudo foi sobre Ele. E a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, e naquele momento Deus e Jesus não seriam mais um. Jesus naquele momento, com toda o pecado do mundo, toda a maldição do mundo sobre ele se separaria de Deus. Ele não seria mais um com Deus naquele momento, e a dor de Jesus não era física, a dor de Jesus naquele momento, o medo dele, que ele diz: passe esse cálice de mim, porque eu não quero me separar do Senhor, meu Pai, eu não quero me separar um instante, 1/1000 de segundo do Senhor, porque se o pecado vier sobre mim, eu me separarei do Senhor. E naquele momento a dor, meu irmão, minha irmã, não era carnal, e sim espiritual, de se separar de Deus. Será que você, agora nesse momento, não tem, meu irmão, minha irmã, amor a Deus, em ver o sofrimento de Jesus Cristo, de não querer se separar de Deus um segundo, porque todo o pecado estava sobre ele, o pecado estava na vida dele, e naquele momento ele se separaria de Deus totalmente? Então, amados, eu peço a vocês, eu peço nesse instante, não se separe de Deus através do pecado, não sofra uma maldição eterna lá no inferno. Queira somente viver, amados, uma vida eterna com Jesus, com muito amor, que você possa, amados, nesse instante, em nome de Jesus Cristo, aceite Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Tenha Deus na sua vida, tire o pecado da sua vida, aceite Jesus agora como seu único, exclusivo Salvador. Não viva uma maldição lá no inferno, viva a vida eterna lá no céu com Jesus Cristo. Amém? Declare comigo assim: eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como o meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, viva uma vida eterna com Jesus lá no céu. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Nos sigam no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Amém? Até o próximo podcast, em nome de Jesus.